Olá, estou aqui de volta para gravar a resolução dessa questão aqui, que foi colocada no grupo lá, que pergunta o seguinte: qual o domínio da função h de x, né? Aí temos aqui a função. Aí eu vou dar umas dicas para vocês, que é o seguinte: todas as vezes quando se falar sobre o domínio de função, e ele só dá a regra aqui em cima, o que a gente vai ter que prestar atenção? A gente precisa prestar atenção em três casos, tá bom? O primeiro caso que a gente tem que prestar atenção é quando a gente tem uma divisão, tá bom? Quando você tem uma divisão, esse quadradinho aqui abaixo, ele não pode ser zero. Então, neste caso aqui, a restrição fala o seguinte, que este quadradinho ali ele tem que ser diferente de zero. Primeiro caso, tá bom? Segundo caso que a gente tem que prestar atenção, que cai na maioria das vezes nas questões, é o seguinte: quando eu tenho uma raiz enésima de um determinado quadrado, se esse n for par, se n é par, o que acontece neste caso? Esse quadradinho que está ali dentro, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Tem que fazer essa checagem aqui, ó. Todas as vezes que você tem uma raiz enésima e o n for par, esse quadradinho ele tem que ser maior ou igual a zero. O terceiro caso que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: é quando a gente tem o logaritmo do seguinte. Quando a gente tem algum logaritmo de qualquer base, tá bom? Qualquer base aqui colocada. Quando você tiver isso daqui, esse seu quadradinho ele tem que ser maior do que zero, tá bom? Não é nem maior ou igual não, é maior do que zero. São os três casos em todas as funções que trabalham com domínio, tá bom? Todas. Você tem que prestar atenção. Neste caso aqui, a gente tem alguns casos que vai cair, né? A gente tem o primeiro caso, que é a raiz, quer dizer, o primeiro caso que é essa parte aqui, ó, 5 menos 2x ao quadrado elevado ao cubo sobre 3x, nós temos esse primeiro caso. Segundo caso, nós temos aqui da raiz enésima dessa nossa função, tá bom? Então vamos trabalhar nela, né? A gente vai ter aqui, eu só vou copiar ela para a gente trabalhar mais à frente ali. Não, até só copiar, né, na verdade. Já falei sobre isso, vou até pegar uma próxima página e colocar essa nossa... Ele colocou muito pequeno aqui, deixa eu só deletar. Vou colocar bem aqui, pronto. Tá aqui a nossa função, né? A gente vai dividir ela em algumas etapas, tá bom? Primeira etapa, você tem que prestar atenção nessa parte aqui, ó, da raiz, tá? Você vem aqui, ó, e separa ela. Outra etapa é essa que tem a parte de divisão, tá? Você separa ela também. As duas estão separadas e é nelas duas que a gente vai trabalhar, tá? Falando sobre a questão do domínio, tá? Nunca esqueçam disso. Aí nós temos aqui o primeiro caso e temos aqui que eu vou chamar de segundo caso, tá? Que nós vamos precisar que a nossa solução atenda tanto um caso como o outro. Então, neste primeiro caso aqui, que eu vou colocar, nós temos o que? Raiz quarta de x mais 6. O nosso n é par, o 4 é par. Então, o que está dentro da raiz deverá ser maior ou igual a zero. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que x mais 6 tem que ser maior ou igual a zero. Então, neste caso, nós temos que x maior ou igual a menos 6. Tá bom? Primeiro caso aqui que a gente pegou. Segundo caso é o caso onde a gente tem. Segundo caso, eu vou colocar aqui embaixo. Segundo caso, nós temos 5 menos 2x ao quadrado elevado ao cubo sobre 3x, tá bom? Neste caso aqui, como lembrado, como é o caso 1 ali, no caso das regras, o que a gente tem? Que esse nosso 3x aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser diferente de zero. Então, a gente vai ter aqui a seguinte regra, que esse nosso 3x tem que ser diferente de zero. Logo, nosso x tem que ser diferente de zero, tá bom? Porque você passa e faz da seguinte maneira, está multiplicando, né? Você vai colocar diferente de zero dividido por 3. X tem que ser diferente
de 0, tá bom? Então nós temos essas duas restrições. Então juntando elas, essas duas restrições, que a gente vai ter o seguinte caso. A gente vai ter que domínio da função h de x, ele é igual a x pertence aos reais, tá? Tá o quê? O x maior ou maior ou igual a menos 6 e o x diferente do zero, tá bom? Essa daqui é a sua resposta. Não ficou tão legal, deixa eu... Aqui, pra cá e aqui junta com essa parte. Eita, que... Espera aí, pessoal, é só fazer aqui mais bonito, tá? Depressão. Ficou assim, tá? Essa daqui é a resposta, tá bom? Espero ter esclarecido. Nas próximas questões de domínio, é só se atentar para essas 3 regras aqui, tá bom? Você seguindo elas, pronto, você consegue dominar. Aí eu espero ter ajudado e até uma próxima.